bom dia! Bom dia! Vocês estão felizes? Sim. Felizes porque acordaram, porque estão respirando, porque tem braço e perna. Felizes porque podem festejar, podem ultrapassar os desafios. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Hoje, especialmente, nós vamos falar um pouco mais de liderança na essência, tá? Porque a liderança está acima de todas as outras coisas. Como assim, Leandro, liderança acima de outras coisas? A postura de um líder, a presença de um líder, as características do líder estão acima até das habilidades e competências que ele possa ter. Leandro está dizendo que as habilidades e competências não são importantes? De jeito nenhum. Não estou falando isso. Eu estou falando que muitas pessoas têm talentos, habilidade, competência, mas não têm liderança. Então, liderança é um assunto que vai desde um comportamento na sua casa com o filho, com a família, com tudo mais, até a sua postura no dia a dia do trabalho. Então, hoje nós vamos falar sobre liderança faz muita diferença. Eu lembro muito da parábola da semeadura, que é uma grande lição de liderança, que foi quando a história diz que o semeador foi deixando as sementes, deixou num lugar, só que aquele lugar tinha muitas rochas e não cresceu, a semente não gerou. E é outro lugar onde o solo era muito ruim e tal. Resumindo para vocês, de cada 4 lugares que ele deixava, apenas um dava resultado. Liderança é isso. Nem todo mundo começa com você, vai terminar com você. Liderança é isso. Faz parte. Por quê? Porque você vai investir nele. Uma dica que a Bíblia dá em relação a isso, tipo assim, amigão, semeia nos 4, um só vai dar fruto. Tudo bem, você pode conseguir melhor, pode ser às vezes pior, uma proporção de 4-1, pode ser 5-1, pode ser 2-1, pode ser porventura 1-1, muito difícil, mas já dá essa dica. Por que você precisa se preparar como líder para isso? Para você não se decepcionar. E escolher o que vai dar certo, não tem como também de saber, né? Você não vai saber. Mas quando você começar a ver crescer, vou dar um exemplo. Eu tive uma conversa de 2 meses para cá, com duas empresárias, uma da área de dentista e outra da área de estética. 2 empresários. Eu passei o mesmo briefing, mesma coisa, mesmo ensinamento, fiquei 4 horas com uma, 4 horas com a outra, explicando o que ele poderia fazer para fazer a clínica dela crescer. Cara, faz isso, traz para mim isso, vai melhorar, cria essa estratégia assim, cuida da rede social assim. Expliquei tudo, fiquei 4 horas cada um. Uma me trouxe pasta com tudo, mostrou como que já melhorou o faturamento, tal, um monte de coisa. E a outra não fez nada. Fica tranquilo, tá tudo certo. Mas eu passei a mesma coisa para as 2. Então, não se frustre, porque vai acontecer de você orientar uma pessoa e não tem jeito. Aí, você não pode insistir com o pato numa escola de... Depois a gente vai falar desses ensinamentos aí simples e poderosos. Não pode, porque você está querendo que o pato voe e não vai voar. Faz parte. Liderar, por exemplo, influenciar, você está perto de alguém, você começa... A pessoa vai rir de volta. A sua comunicação não verbal é fundamental. Então, liderança é somatório disso tudo, que talvez a gente esteja analisando outras pessoas, mas não sabe como é que está a nossa. Então, como é que está a nossa comunicação não verbal dentro da empresa no dia a dia, né? É importante a gente pensar tudo isso. Vamos lá, a gente está só começando. Liderança é o desejo apaixonado de fazer diferença. É o desejo apaixonado de fazer diferença. O que seria isso? O que é o desejo apaixonado de fazer diferença? Onde é que está a raiz disso? São frases, a gente vai falar hoje de frases extremamente poderosas e que é como... o que acontece muitas vezes é que a pessoa às vezes lê um livro, lê a Bíblia ou qualquer coisa e não adentra o que é aquilo, né? A galera que lê mangá, anime e tal, quando ela está lendo a história, pelo menos é o que eu visualizo, eles entram naquilo, caraca, eu visualizei o cara saindo assim, dando um soco. Quando você fala de liderança ou qualquer outro livro de qualquer área, o ideal é isso, você adentrar uma frase, ela pode ter
muito poder, né? Então, o que tem atrás dessa frase aí? Como é que vocês definiriam essa frase? O que é o desejo? Desejo é uma palavra forte. Apaixonado em fazer diferença. Vamos lá. Vocês viram aqui, mês passado, uma pastora minha, que foi uma pastora quando eu tinha acabado de me converter com 18 anos, né? Ela estava contando algumas coisas ali. Quando ela estava indo embora, ela falou: Leandro, eu quero falar uma coisa para você. Ela falou assim: cara, eu vendo você falar hoje, não mudou nada de quando você falava lá para 10 pessoas, na igreja, sem remuneração, sem nada. Você fazia aquilo com tanta paixão. Eu falei: pô, pastor, eu não lembrava disso. Ela: Leandro, não sei se você lembrava, você criou, na escola dominical que não tinha jovens, uma classe que não tinha ninguém, com o nome Campeões da Fé. Eu falei: caraca, foi mesmo. E a sua classe cresceu em 3 meses para 90 pessoas, algo que não tinha nada. Eu falei: foi mesmo. Eu não sei se você lembra, você falou sobre gamificação, você lá criou um negócio que toda semana você ia dar uma caixa de bombom para quem trouxesse convidado, tal. Eu falei: foi mesmo. Você não lembra não? Tinha uma pontuação, você tinha o nome de todo mundo, tinha pontuação, e tinha que levar a pessoa para jogar bola na praia, porque o convidado ninguém gosta de ir na igreja, e você na praia convencia a pessoa para ir para a igreja e tal. Eu falei: foi mesmo. Ali havia o mesmo desejo apaixonado. O seu desejo apaixonado hoje será o mesmo daqui a 10 anos. Só que de acordo com o que for o seu desejo apaixonado, será a intensidade do seu ganho. É a mesma coisa. Eu ali estava lidando com pessoas, investindo em pessoas, não tinha retorno, entre aspas, né? Vamos pensar assim, retorno financeiro nenhum, mas havia o desejo apaixonado naquilo que fazia. Houve uma natureza em fazer liderança sem saber. Tudo que a gente falar de hoje é liderança. Então, liderança era o desejo apaixonado. Então, independente do que eu estava fazendo, e se tinha remuneração ou não, se é voluntário ou não, ou se é remunerado, havia um desejo apaixonado de fazer a diferença. Haviam outras escolas dominicais, havia outras igrejas, havia um monte de coisa. Eu falei assim: não, vou fazer o que ninguém nunca fez. A ponto de não caber na igreja e 3 meses depois ter que alugar um colégio do lado para colocar a classe toda. 18 anos, a mesma coisa. Então, o que é desejo apaixonado? Ou, como anda o seu desejo apaixonado de fazer a diferença? Você faz as coisas porque tem que fazer. O meu gerente geral mandou fazer isso. Ou você entende, gera em você um desejo apaixonado e faz. O que é sentir incomodado com a realidade? Sentir-se incomodado com a realidade é você sempre entender o que você precisa melhorar. Por exemplo, na semana passada, me pediram para fazer um áudio, um vídeo. Não tem problema nenhum que você pediu. Eu queria estar presente, mas eu não pude. Mas eu não ia gravar um vídeo, um áudio sem estar presente. Por quê? Teve uma escola que fez um multiply com o tema: ou você ganha, ou você aprende. E eu tenho algo para falar sobre isso. O livro não está errado. Ou você ganha, ou você aprende. Mas eu não sei se a interpretação está certa. Tá? Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte: perdi. Então eu estou aprendendo. Não! Não está. Não está. Não está. Perdeu? Perdeu. Vamos sentar. O que você está errado? O que você vai mudar? Quais serão os seus novos planos? Não, perdi, vamos começar a próxima vez, vamos fazer a mesma coisa. Então não aprendeu nada, é mentira, é mentira. Esse livro não vai funcionar. Ou você ganha, ou você aprende. Aprende é diferente de perder. O técnico de futebol, vai lá, o time só perde. Não, a gente está aprendendo. Está aprendendo o quê? Senta. Pessoal, ele está jogando errado. Vamos trocar tudo aqui. Vem você para cá, vem você para cá. Você tem que dar 100%, você tem que mudar essa postura. Muda. Aprendizado é igual a mudança. Isso aí é básico de liderança. Aprendizado é igual a mudança. Do contrário, é o conformismo na derrota. Esquece. A derrota não ensina nada se você não mudar. Cara, eu tive uma derrota e, foi... O que você aprendeu com ela?
Ah, não, foi muito braba, tal, mas vida que segue. Não aprendeu nada, não aprendeu nada. Esquece, não aprendeu, não aprendeu, não aprendeu. Ah, eu tomei um baque na minha vida, tal. Pô, eu fiz um negócio, tal, e vi que eu era muito impulsivo, tal. Beleza, aprendi, agora eu tenho que andar com o analítico do lado, não sei o que, eu tenho que aprender. Senão eu vou continuar errando, vou continuar perdendo. Gente, isso aí serve para qualquer escola, para qualquer empresa, qualquer tudo. Seu número não foi bom, tal, eu perdi. Não significa, ou você ganha ou você perde, então, nesse caso. Do contrário, para você ganhar ou aprender, o que você aprendeu. Então, você que é líder, tá bom, o que você aprendeu? Eu sou do setor de cobrança, sou do setor... O que você aprendeu? Por que você não bateu meta? Quais foram os motivos de você não ter batido a meta? Esse mês não deu, mas vamos para o próximo mês. Não aprendeu nada, gente, mentira. Mentira, tá brincando. Vai repetir o mesmo número, vai repetir o mesmo número. O comercial a gente perdeu. Qual foi o motivo? Não, vamos lá, esse mês vai ganhar. Vamos ganhar. Não vai ganhar. Qual foi o motivo? Cara, olha só, a gente está errando aqui. Esse cara aqui não está fazendo bem a função. Vamos trocar essa estratégia. Tem que atingir esse lugar. Tem que fazer tal. Se a gente fizer tudo isso aqui diferente, a gente vai ganhar. Houve alguma mudança, houve aprendizado. Se não houve mudança, não houve aprendizado. Tem que ficar claro isso, pessoal. Se não houver mudança, não houve aprendizado. Para qualquer área. Seja para qualquer área, financeira, qualquer área, coordenação, qualquer área. É óbvio que nós podemos aprender todos os meses e evoluir todos os meses. Essa é a graça da vida. A graça da vida é um coordenador todo mês ser melhor do que foi no mês passado, no mês anterior. É um gerente comercial ser melhor do que foi. E evoluir. Mas é preciso refletir sobre os erros. Então, quando a gente vê uma frase dessa, sentir-se incomodado com a realidade, quer muito dizer sobre isso. Tipo assim, caraca, o que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? Eu não aceito. Isso faz parte de liderança. Hoje a gente só está falando de liderança. Beleza? Vocês concordam, pessoal? Legal. Então, entender isso. Aprendizado é igual a mudança. Do contrário, você estará apenas consciente da derrota. Aprendizado é igual a mudança. Do contrário, você estará apenas consciente da derrota. Está consciente da derrota, tá? Próximo. Liderança é assumir responsabilidade, enquanto outros inventam justificativas. Pessoal, é importante entender o seguinte. Ontem eu até estava vendo eu vi uma live depois, na verdade, do Paulo Vieira, e ele explicando sobre criação com os filhos e por que as pessoas se tornam fracas na juventude ou na fase adulta. E aí ele vem explicando muito que até os 10, 12 anos, o pai diz sim para tudo. Eu quero isso, tal, o pai vai lá e compra, tal. E ele diz que o segredo para formar vencedores é dizer não. Não pode. Não tem. Não. Não vou comprar. Não pode isso. Não, você não pode fazer isso. Colocar no lugar. Por quê? Pô, Leandro, coisa tal. É burrice achar que não pode corrigir. Você tem que dizer não pode. Meu filho, não pode isso. Não, vou comprar. Não posso comprar. E às vezes o pai fica assim, poxa, mas eu não tive isso na minha juventude e eu quero dar para meu filho. Mas justamente porque você não teve, você aprendeu a superar desafios. E você vai ensinar ele a ser mimado. E ele explicava isso no vídeo. Aí o que acontece? Ele só tomou sim. Aí uma namoradinha de 13 anos diz não para ele, ele nunca ouviu não. Aí ele quer se matar. Ou eu estou exagerando? A população hoje, os jovens, falam não. Chamar ele de feio, ele quer se matar. Porque ele não ouviu não. Porque o pai, nessa correria toda, ele não teve tempo, ele quer alimentar com 5 outras coisas. E aí, meu amigo, não sabe ouvir não. Aí chega no primeiro emprego, o líder, o chefe, né, alguns lugares são chefe, ou o líder fala assim, pô, você fez tudo errado, cara. Tá errado. Cara, pega, faz tudo de novo. Tal. Meu Deus, falou assim comigo. Eu não admito, eu não trabalho mais aqui. Gente, pelo amor de Deus, vai na Rede Globo, ver como é que é a pressão. Os melhores empresas é pressão, normal. Pessoas maduras. Liderança, quanto mais vocês estiverem aqui, mais maduros vocês vão estar para entender que não dá tempo de perder, não pode perder tempo com o emocional bobo.
Não por quê? Ah, tá, beleza, então vamos fazer de novo. Vamos fazer. Acabou. Você pode perceber, ele, não. Aí quando ele cresce, ele toma um não, ele é ingrato. E o ingrato é o rebelde disfarçado. O ingrato é o rebelde disfarçado. O ingrato, na oportunidade que ele tiver, ele te morde. O ingrato, na oportunidade que ele tiver, ele te morde. Por isso que é bom seguir pessoas que compartilham coisas boas. O Félix compartilhou, eu vi ontem à noite. O cara conta uma história muito interessante de que ele vai buscar os filhos no aeroporto, depois de uma viagem na Disney maravilhosa, o pai, e era aniversário do pai. E os filhos extremamente ingratos, não dão ideia. Você trouxe alguma coisa para mim? O pai, né? Não, sei lá. E aí, você já comprou aquela fazenda, né? Uma coisa assim. Depois vocês assistem, comprou aquela fazenda? Não, ainda não comprei e tal. Ah, então a gente vai para onde? Vai para aquela casa de praia? Nós vamos para casa de praia. E aí os filhos ingratos, começam a falar por quê? Porque nunca tomaram não. Até o momento que ele toma uma postura lá. Então a gente não vai para lugar nenhum. Tal. E começa a ter novamente a posse afetiva das coisas. Então, o não é fundamental na liderança para que a pessoa entenda que ela vai ter que assumir responsabilidade. Ela não tem tempo para justificativas. Então, liderança é assumir responsabilidade enquanto outros inventam justificativas. Assumir responsabilidade enquanto outros inventam justificativas. É enxergar possibilidades enquanto outros veem dificuldade. Tem uma história antiga que acho que muitos aqui já ouviram, que é quando um líder manda 2 vendedores de sapato. Vocês já ouviram essa? Velha. 2 vendedores de sapato para um país na África, vamos dizer assim. Chegando lá, esses 2 estão separados, chegando lá, o primeiro que chega lá, vê todo mundo descalço. Ninguém usava sapato lá. Imediatamente ele vai para o hotel, manda um e-mail para o líder dele. Fulano, tal, eu quero dizer que pode já comprar minha passagem de volta. Realmente terrível esse lugar, absolutamente ninguém aqui usa sapato, todo mundo aqui vive descalço. Então já podem antecipar minha passagem, que eu estou retornando. Ok. E aí o outro que chegou para ele, correu para o hotel, falou: senhor líder, pelo amor de Deus, manda todo o estoque possível do mundo. Aqui ninguém usa sapato nem sandália, eu vou vender para todo mundo. Liderança é enxergar as possibilidades de uma situação enquanto outros só conseguem ver. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uns bunda rachados chamados americanos pegaram os mesmos lugares que eu dominava e falaram que o lugar era ruim. O lugar é ruim, as pessoas são pobres, as pessoas não tem como. Aí, para pisar no chão, pisar na cabeça e esmagar, eu peguei de volta o mesmo lugar de novo e falei assim: seus merdas, vocês não sabem. Então deixa eu mostrar para vocês onde vocês só veem dificuldade, que eu sei fazer negócio. Sabe? Liderança é enxergar a possibilidade onde os outros veem dificuldade. É isso. Eu acho que não dá, eu acho que não existe a palavra, eu acho que não dá para mim, gente. Não existe. É ser humano, anda, tá tudo bem, tem como fazer. Enfim. Vamos para a próxima. Liderança é a disposição de se destacar no meio da multidão. Agora, para você se destacar, um dos principais pontos, pessoal, é resultado. Se você pensar assim, Campeonato Brasileiro, quantos jogadores tem? Devem ter 20 e poucos times, 20 e poucos jogadores por tal, deve ser uns 500 e poucos jogadores. Só que se eu falar para você falar 3 nomes, você vai lembrar de quê? 3 nomes que se destacam. Ou do artilheiro. Você perguntar, quem é o artilheiro do brasileiro? Provavelmente quem acompanha futebol. O Rio está meio brabo, ninguém está acompanhando muito, mas vai saber. Então, são os que se destacam. Então, a melhor maneira de se destacar é batendo recorde, é cumprindo as metas que você vai se destacar. Então, mas a ideia é isso. É proporcionar, olha só como a gente está congruente com tudo que a gente fala, é proporcionar pessoas que se destacam no meio da multidão, né? No brasileiro tem 500 e poucos jogadores, um só artilheiro, e por aí vai. Então, próximo. Liderança é abrir a mente e coração. Foi aquilo que eu falei logo no início, que a liderança é você estar aberto a sempre aprender. É o cara que, eu não vou nem perder muito tempo nisso, mas é o cara que, tipo assim, entende que todos os dias ele precisa aprender. Tipo assim, esse conteúdo de hoje não precisa aprender. Gente, às vezes uma frasezinha, eu já aprendi coisa aqui.
Renato, por exemplo, falou, a busca pelo extraordinário, gravei várias coisas que foram falar aqui, eu estou aprendendo. É uma aula dinâmica onde está todo mundo aprendendo, mas tem gente que pode estar aqui, tá tipo assim, quero acabar a aula. Tudo bem. Então, uma busca constante pelo aprendizado. Próximo, liderança é a capacidade de subjugar o ego em benefício daquilo que é melhor. Teve uma aula que a gente deu, onde a gente falou sobre liderança, permissiva, autocrática e tal, e a gente explicou que a maior liderança é aquela liderança que tem uma decisão que seja melhor para a empresa, ou para o grupo, ou para o exército. Ou seja, o líder ele pensa como... Olha, e quem lida comigo sabe, eu ando com o núcleo, às vezes tem uma discussão, eu falo assim, beleza, ó, a questão é essa aqui, cada um dá o seu voto. E aí, às vezes o meu voto é vencido. Cara, então vocês entendem junto com... Todos nós estamos pensando igual. Vocês entendem que é melhor assim? Então vamos fazer assim. Eu não vou ficar com o meu ego, tipo, mas eu quero assim. E isso é um grande problema de muitos líderes. Claro que o líder tem um poder de decisão, não é para, vamos fazer abaixo, não é nada disso. Mas ele tem a sensibilidade do que é melhor para um todo, o que é melhor para a empresa, o que é melhor para um grupo, o que é melhor. Ele entende quando ele está ajudando. Não é proteger só a equipe dele. Ele está pensando tipo assim, mas se eu ficar mimando essa equipe aqui, eu vou minar o crescimento de toda a empresa, então eu mino na realidade o futuro de todo mundo. Então isso não é inteligente. Então ele vai tomando atitude, independente do ego dele, em prol de toda a empresa. Agora o exemplo foi fantástico do que é a pessoa, exemplo literal, né, de dar a própria vida. E não é só nisso não. Eu já vi uma vez uma questão os testes da NASA, eu não vou falar com propriedade não, porque eu não tenho certeza, mas eles fazem alguns testes de vida mesmo, tipo assim, se o cara ele fica trancado numa cápsula e ele tem que ter emocional para em determinado momento ele morrer para salvar um grupo. Então eles fazem alguns testes para ver se a pessoa aguentaria lá. Tem várias coisas que você pensa como... Eu tenho um amigo que é piloto de avião e durante a trajetória, antes tal, nem a esposa nem ninguém pode ligar para ele, ele assina um contrato que ninguém pode passar nenhum recado ruim para ele tal, porque vai interferir no emocional. Imagina, ele é piloto de avião. Que fulano acabou de morrer, estava jogando todo mundo no chão. Mas é sério, quantos aviões... Gente, queda de avião é muito pouco, se você parar a pensar em proporção à quantidade de aviões que tem. Então tem todo um preparo psicológico e tal, e não pode ter ego. Ego é o cara que só pensa nele, né? Muito bom. Vamos seguir. Liderança esse aqui eu gosto muito. Liderança é evocar em quem nos ouve a capacidade de sonhar. Pessoal, evocar é gerar, né? Chamar, tá? Então, liderança é gerar em quem nos ouve a capacidade de sonhar. E aí? Pessoal, o que é gerar a capacidade de sonhar? Para mim, esse é o principal atributo do líder, de tudo que a gente vai falar aqui. É gerar na pessoa a capacidade de sonhar. E isso pode vir com sorriso e com pancada. Eu tenho uma amiga em Natal, que o pessoal aqui até conhece, que foi para Natal comigo, a Fernanda, e eu vejo nela um potencial, tudo, mas ela é teimosa, um monte de coisa. Eu oriento, ela está fazendo um evento lá, eu falei, cara, faz isso. Aí teve uma hora que eu falei, cara, faz isso. Aí ela se irritou, porque você só briga, você não me elogia. Opa. Aí eu falei, então beleza, faz aí. E fiquei 5 dias em silêncio. Passou 5 dias, ela, pode me xingar, pode falar o que você quiser, mas fala comigo, tal. Porque ela sabe que mesmo em meio a tudo, o marido dela me ligou e falou, cara, fala com ela te ouve e tal. Quem conhece sabe quem são as peças. Por quê? Porque mesmo meio a briga, orientações e tal, ela sabe que aquilo ali gera resultado. Vai levá-la ao sonho. Gente, gerar numa pessoa, a maior virtude da liderança é pegar alguém em algum lugar e gerar a mente aonde pode chegar. A capacidade de gerar sonhos, gente, isso aqui é muito sério. Por que é muito sério? Porque tem gente que mesmo com toda a estrutura, não consegue gerar nada em ninguém. Não consegue chegar numa telemarketing, num pesquisador e tal, e gerar nele. E aí, cara, fala para mim, como é que você está? Cara, ó, tá vendo essa aqui? Já vai montar outra, já tem outra construindo. Meu amigo, o negócio vai ferver no Brasil todo. Aonde você vai estar nisso? Você vai estar comigo?
Vamos junto, cara. Eu preciso que você cresça, sabe por quê? Você vai entrar no meu lugar, eu vou para outro lugar. E depois tem que fazer isso com outro, porque outro vai entrar no seu lugar e você vai. Qual a sua capacidade de gerar estímulos e sonhos? Qual é a sua capacidade? É isso aí que está falando. Isso é muito sério. Tem gente que tem tudo na mão e não consegue gerar nada. Uma baita estrutura, uma baita tudo, e não consegue gerar. Gente, não passou por dificuldade, não é possível. Eu lembro que as situações onde estava começando tal, escola em obra. Sabe que o potencial de alguém que sabe gerar pode ser um mero vendedor. A escola em obra, cadeira passando tal, o cara fala assim, olha aqui, vai ter um negócio assim, ó, que vai ter um jogo e tal, as pessoas vão jogar. O cara não está vendo nada. Mas ele fala assim, e aí vai ficar, você vai ver, vai estar lotado, estou derrubando toda a gente. Vai estar lotado, vai estar cheio de aluno aqui, vai ficar cheio de aluno. E não sei o que lá, e tal, e aqui a gente passa por isso, olha, aqui vai ter uma sala assim, cara, vai ter, porra! E o cara fica assim, caraca. Gerar. Eu fico vendo o professor, sabe, ele está ali com um aluno com um computador, ele tem um poder de gerar no aluno. Cara, você sabe o que você pode fazer com esse computador aí? Você sabe onde você pode chegar? E mostrar para ele quantas pessoas já chegaram, olha quantas pessoas já chegaram. Gerar sonhos. Presta atenção, liderança é inspirar outras pessoas com uma visão clara da contribuição que elas podem oferecer. Eu entendi algo, a pessoa no tele e tal, como que eu vou dar uma visão clara para ela contribuir o máximo dela, como ela vai dar 100% dela. Como que você traz essa visão clara? Isso aqui é fundamental. Seja no setor que for. Descobrir talentos, tudo isso é liderança. E entender em cima daquilo qual é a contribuição clara que ela pode oferecer. Extrair o melhor de cada um. Liderança é o poder de potencializar muitas vidas. Poder de potencializar muitas vidas tem um pouco a ver com o que a gente falou. Só que eu vou dar um exemplo para você. O que acontece muitas vezes de erro? Um cara, fulano está aqui, João, fulano produz 200 talentos, beleza. Numa média histórica da empresa, ele produz 200 talentos, ok. E aí, esse fulano passa a produzir 120, presta atenção nisso, aqui a liderança está falando coisa do dia a dia. Ele passa a produzir 120. O que o líder ruim faz, e que infelizmente acontece muito? Ele precisa produzir 200. Ele está produzindo 120. O que ele faz? Coloca 2. Vou colocar 2 pessoas, porque essa vai dar 120 e essa vai dar 120. E aí eu atingo meus 200. Eu até passo. Não. Tudo que é de business, que é negócio de liderança, entende que você precisa extrair cada vez mais de uma pessoa para que ela possa produzir mais. Gente, presta atenção. Por que eu fico... Você já parou para perceber quantos funcionários existem em cada escola? Não existe nenhum curso, nenhum que tenha essa quantidade. A maioria dos cursos tem 20 funcionários, nós temos quase 60 por escola. É muito, tinha que produzir muito mais. Agora, cargos novos, inventar coisas novas, não inventa coisas novas. O que tem que fazer é produzir. Não está produzindo. Deu treinamento, ensinou, fez o máximo, extraiu o melhor do potencial da pessoa? Sim. Não está tendo como de jeito nenhum? Não. Ok, se você passou por todas essas perguntas, então tira essa pessoa e coloca outra. Outra vai fazer 200, outra vai fazer 250. Não é para botar 2. Quando você vê uma tele fazendo 150 visitas, significa que se 8 fizerem 150, vai dar umas 1.200, não fiz de cabeça, 1.200, sei lá, por aí. 1.200 visitas. Se uma fez, é possível. O que você precisa fazer para potencializar outras? Para que chegue a 1.200. Por que um professor gera tanto e outro gera menos? Analisar. Então, o grande líder ele tem a habilidade de extrair o melhor de cada um. Potencializar vidas é isso. E explicando, olha, se você conseguir aqui, a gente cresce junto, a gente vai caminhar junto. Potencializar vidas, entender qual é o potencial de cada um. Fazer cada um dar o seu melhor, 100%. 100%. Gente, isso é liderança. Vocês lembram do filme Desafiando o Gigante? Que tem aquela parte que o cara fala, vai Brock, vai Brock. Gente, isso aqui é essa frase. Essa frase é sobre esse filme. O que aconteceu antes?
O Brock estava lá, aí o treinador vira e fala assim, você vai andar 50 jardas, 50 jardas que fala? Você vai andar 50 jardas. E eu acho que na primeira etapa era sem ninguém em cima, certo? Ele fala, não vou conseguir, não vou conseguir. Eu falo, vai conseguir e vai com alguém em cima. Caraca, não vou conseguir de jeito nenhum. E além disso tudo, você vai vendado. Por que vendado? Porque o cara sabia que o potencial dele era maior do que ele imaginava. E aí ele vai, o cara sangra. Gente, não existe vitória sem sangue, sem suor, sem esforço, sem dor. Não existe, não esquece, não existe. O que falta às vezes na escola é, galera, bora, mais. Mas não é só administrar. Que administrar é coisa para administrador. São líderes. O líder é o treinador. Bora, vai mais, vai, Brock. Ele já tinha passado de 50, só que ele sabia que podia mais. Vai, Brock, vai. Ai, eu consegui. Não, você fez o dobro daquilo que você tentou fazer. Isso é liderança, potencializar vidas. A pessoa que está achando que não vai, liderança não é só administrar, gente, é gritar, vai! Se cada coisa que eu estiver falando aqui estiver pulsando no seu sangue, isso é liderança. Você tem que estudar mais liderança. Vai, vamos! Falta às vezes isso na escola, falta às vezes isso no comercial. Vamos! Porque 1000 ferramentas juntas são importantes, mas não substituem a presença do líder. Fala, cara, vamos! Chegar cedo, cara, hoje a gente vai arrebentar, hoje é hoje. O cara que estiver abatido fala, pô, será? Cara, vamos! Não deu, amanhã vai dar. Liderança é isso, ok? Liderança é falar com o coração ao coração dos liderados. Coração ao coração dos liderados. Gente, o que acontece? Qual é a diferença de você conectar para informar? Qual a diferença de você conectar para informar? É muito grande. Só que vocês têm que estar atentos se hoje a maioria de vocês conecta. Às vezes eu falo alguma coisa, eu falo do bottom e tal, aí eu viro e falo assim, cara, o bottom vai ser uma parada surreal, porque imagina o cara, imagina, olha as palavras, isso aqui é minha natureza, imagina um cara usando bottom assim e tal, e tá todo mundo lá, ele tá com bottom, imagina o cara andando, porra, eu tenho bottom, cara, eu sou um cara de destaque, eu tenho um a mais, eu tenho um tal, eu posso ganhar uma viagem internacional, eu posso ter um almoço, não sei o que. Imagina, aí de repente eu passo para um outro líder, e eu falo durante 1 hora, meia hora, e o líder vira e fala assim, pessoal, vamos lá, vou passar as coisas novas da empresa, hein? Olha, se você ganhar 3 vezes, você vai ganhar aqui um bottom, beleza? Um bottom muito maneiro para vocês usarem, tá? Se vocês ganharem 5, vocês vão ganhar outro bottom com 5 estrelas, tá? 7 estrelas, todos eles têm aumento do salário, e no 7 estrelas, você ganha também uma viagem internacional. Todo mundo entendeu, pessoal? Entendeu? Então, beleza, tá? Isso aí que eu tinha que falar. Isso é liderança, gente? Ele só informou, ele não conectou. É a mesma coisa de falar assim, cara, John Maxwell vai vir aqui no Brasil, vai estar aqui no Rio de Janeiro. Eu vou encher o saco de vocês. Falei, galera, olha só, esse cara é o melhor cara de liderança do tempo. Cara, eu vou ser o primeiro aí. Eu vou falar assim para vocês, que é o meu mundo, eu amo e eu entendo o que é bom para vocês também. Ou seja, se o mundo do entretenimento é o mundo do professor, do aluno, do coordenador, ele acredita naquilo, vive aquilo, ele vai falar com a liderança de maneira simples, de coração para coração. Isso conecta. Essa é a diferença de informação para conexão. Isso aqui que eu estou falando hoje, nesse detalhezinho, vale milhões. Grande problema hoje de muitos lugares, de muito comercial, de muita venda, de muito acadêmico e tal, é pegar o que tem que ser feito e não o que é isso? Isso é para agregar isso. É para agregar, vale. E a pessoa como professor, quantas coisas você vai aprender com 5 palestrantes? Para você anotar, para o seu portfólio, para você aplicar na aula no dia seguinte, nos outros dias. E a pessoa na experiência vai gerar com o aluno. Então, quantas coisas? São coisas simples, gente, são coisas simples. Eu vejo, às vezes, a gente fazer tantas coisas e o pessoal não potencializa. Então, liderança é isso, conectar de coração para coração. Liderança é a integração do coração, da mente e da alma. Isso aqui é muito importante. Liderança é a integração do coração, da mente e da alma. Ou seja, da emoção,
do cognitivo, do racional, do seu conhecimento e do propósito. Por que integração? Se você não tiver equilíbrio entre esses, você cai. Recentemente, uma pessoa extremamente inteligente, ou seja, a mente, de repente, era muito boa, inteligente, tudo de bom, entende de um monte de coisa, só que tinha um lado emocional ruim. Automaticamente abala o propósito, não tem um propósito fincado, tudo era culpa de todo mundo o tempo todo. Amigão, você pode ser o mais inteligente do mundo. Se não tiver integração entre coração, mente e alma, se não tiver integração entre propósito, conhecimento e emoção, vai desandar. Um propósito muito forte. Tem gente que fala, eu tenho propósito, eu vivo no propósito tal. Tenho um propósito forte. E talvez tenha até o conhecimento forte, mas o emocional está abalado, aí começa a fazer merda. Se você começar a analisar pessoas, você vai entender, cara, esse cara era muito bom e errou por causa disso. Fulano era muito bom e errou por causa disso. Então, entenda, liderança, integração, isso aqui é um cuidado que nós, vocês, todos os dias nós temos que ter. Integração entre o nosso propósito, o nosso conhecimento e a nossa emoção. Quando a gente consegue equilibrar esses 3 pontos, a gente vai ter uma liderança mais eficaz, mais coesa, mais coerente e mais atraindo novos seguidores e deixando um legado maior. Beleza? Mais 3. Próximo. Liderança é a capacidade de se importar com os outros e, ao fazer isso, liberar as ideias, a energia e a capacidade dessas pessoas. Isso aqui é aquele processo de coach. O que é? Eu vou virar para a pessoa a capacidade de se importar com os outros. Eu vou sentar a pessoa, eu vou começar a fazer perguntas para identificar o estado atual. Identificando o estado atual, eu vou analisar na pessoa os impedimentos, vou entender quais são os recursos que ela tem, criar um plano de ação e liberar a pessoa. Está aqui, liberar a pessoa para atingir. Liberar as ideias, a energia e a capacidade das pessoas. É coach. Isso aqui é coach puro. Essa frase é coach puro. Tá? E nós já falamos disso. Próximo. Liderança é o sonho transformado em realidade. Por que muitas pessoas ficam no sonho? Eu sonho com isso, eu sonho com isso, eu sonho com isso, eu sonho com isso e nunca sai. Porque a capacidade da liderança é transformar um sonho em realidade. No ano passado, e foi apenas no ano passado, quando eu entrei, tinha 2 escolas, eu falei assim, não, cara, a gente precisa montar mais 3 agora, e daqui a pouquinho eu vou montar mais 2 ano que vem e tal. Leandro, teve dificuldade? Tem dificuldade! Tem empecilho, tem um monte de coisa, mas estamos fazendo. Transformar o sonho em realidade, vamos! E quando eu transformo os sonhos em realidade, eu vou liberando crenças para vocês, tipo assim, vale a pena, hein? O cara falou, fez. O cara falou, fez. O cara meteu, ele falou que esse ano ia ter mais isso, fez. Anunciou mais 2 até o final do ano, fez. Está vindo o BH, já está em obra, está vindo Tijuca e tal, fez. Ano que vem ele vai fazer mais e tal. Então, liderança é você transformar sonhos em realidade. Isso gera... A pior coisa que tem é você estar num lugar que você fala, tipo assim, estagnou. Estagnou. E outra, ninguém fica estagnado. Se está estagnado, está caindo, você pode ter certeza. Se você está estagnado, você está caindo, porque tem gente te passando. Então é isso, transformar sonhos em realidade. Transformar, pegar situações. Você conseguiria citar sonhos que você transformou em realidade? E outra, não precisa ser nesse volume e tal, pode ser uma simples coisa. Cara, eu tinha um sonho de comprar um videogame para meu filho e tal. E eu lutei, trabalhei e transformei em realidade. Legal? Eu tinha um sonho em me mudar e morar em outro lugar. Legal, transformou. É alugado, não importa, transformou. Quais são os sonhos que você vai transformando? Uma vida sem sonhos é uma vida sem graça. Então, se a gente não consegue visualizar algo a mais, você fica estagnado. A liderança é sempre visualizar algo a mais. Analisar, fazer acontecer, o que pode ser diferente aqui, o que eu vou fazer diferente na Tijuca, que eu não vou falar ainda. Então transformar a realidade. E, por último, liderança é, acima de tudo, coragem. Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, tua força é pequena. Cara, o que é coragem? E eu quero falar um negócio para vocês. O que é coragem? Leandro, coragem é só eu agir nos momentos importantes. Não. Coragem vai do seu jeito de andar, ao seu jeito de falar, ao seu jeito de enfrentar as situações. E coragem é a maneira de você encarar todos os dias.
não adianta ter coragem em momentos de decisão. Muitas pessoas dizem que decisão é a coisa mais importante que tem em nossas vidas. Sim, é muito importante, mas não é mais importante. O caminho do sucesso não está nas decisões. O caminho do sucesso está no que você faz posteriormente às decisões que você toma. Um novo ciclo, eu tomei a decisão, hoje eu vou ter um novo ciclo na minha vida. Quais foram as atitudes seguintes após aquela decisão? Sucesso é muito mais como você administra as decisões que você tomou do que a decisão em si. Sucesso está ligado às atitudes que você tem no dia a dia. Decisões as pessoas tomam sempre. Uma história que o John Maxwell conta é que no final do ano vai lá todo mundo e faz aquela lista. E todo mundo fala o seguinte: esse ano eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou malhar pra caramba. Aí ele conta uma história que o cara vai no primeiro dia do ano na academia. Ele está empolgado com aquela decisão que ele tomou, vou fazer, é esse ano, vou emagrecer, primeiro dia do ano, tal. E ele vai na academia, chega na academia, ele para estacionar o carro fica irado, porque o estacionamento está lotado, ele tem que andar duas ruas depois e para o carro lá, e já vai andando com raiva, chega lá, todas as esteiras estão lotadas, todos os aparelhos estão cheios, ele vai reclamar com o gerente, fala assim, pô, eu vim aqui para malhar, estou cheio de empolgação e tal. E o gerente fala assim, amigão, fica tranquilo. Daqui a 15 dias, vai estar vazio. Continua, daqui a 15 dias vai estar vazio. Por quê? Porque início do ano, todo mundo tinha acabado de tomar uma decisão, que esse ano ia emagrecer, e estava todo mundo na academia com aquela decisão. E 15 dias depois, não está mais lá. Porque a decisão importa muito mais as suas atitudes diárias, se estão congruentes com a sua decisão. A maioria dos líderes, das pessoas, dos funcionários, erram, porque tomam decisões e não continuam a prática daquilo que tomaram a decisão. Não continuam. O que é viver uma vida de sucesso? É viver uma vida intensa. A sua intensidade não tem a ver com as suas boas ações. A tua intensidade não tem a ver com boas ações. A sua intensidade é o gerenciamento de uma decisão a cada dia. É a sua decisão. Fora isso, não tem sucesso. Fora isso, está brincando. Quantas vezes eu falei aqui sobre a importância de ler livros? Quantas vezes eu falei aqui sobre a importância de você estudar para você mesmo todos os dias, 1 hora por dia? Ver vídeos, tudo mais. Quantas vezes eu falei isso? Então não tem a ver com a decisão que você tomou de fazer sucesso quando você entrou aqui. A verdade é que a sua atitude de todos os dias, se eu andar com alguém aqui durante um dia inteiro, de manhã, de acordar até eu dormir, eu vou saber se essa pessoa vai fazer sucesso na vida. Porque as atitudes que ela vai tomar durante o dia, eu vou saber se ela está caminhando para o sucesso. Nitidamente. Nitidamente. Quais são as decisões que você toma por dia? Então deixa eu falar uma coisa para você. Será que você está sendo congruente? Será que você está estudando todas as coisas? Será que você está seguindo a gamificação? Quando eu falei da gamificação, eu coloquei ali, eu estudei quais seriam os melhores livros para agregar na vida de vocês e o quanto aquilo faria diferença e o que cada ato ali faz diferença na sua vida. E para finalizar com a palavra coragem, o que é coragem? Coragem é atitude, e não existe atitude maior de coragem que o qual animal tem mais característica de coragem? O leão. O leão, ele tem imponência, ele gera isso tudo. O leão, ele tem coragem na maneira de andar, não importa o tamanho do adversário, não importa nada, nada. Ele é corajoso por natureza. Ele tem os traços da liderança, ele tem os traços de um corajoso, ele é o que vai à frente, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, ele entende, se ele tiver que atacar, ele ataca, pode ser grande, pode ser pequeno. Essa é a característica do leão. E eu queria finalizar aqui, falando que sobre a sua vida, seja forte e corajoso, não tema, vai adiante.